terceiro triunfo para a dupla Paulo Meireles-António Abreu em Volkswagen Golf G60. No troféu SEAT, Diogo Coceiro e Ricardo Oliveira continuam a manter luta acesa, estando ambos empatados na primeira posição. Falar do Rally do Vinho Alvarinho é, antes de mais, falar de alguns sonhos que ficaram adiados. Foi o caso de Domingos Castro, que na terceira classificativa ficava sem transmissão e, como tal, impossibilitado de lutar pelo primeiro lugar no troféu Citroën. Jorge Nunes vinha a assinar ótimos tempos com a Corolla GTI, mas problemas mecânicos punham-no de fora em Alvaredo Paderne. Álvaro Vieira andava nos 4 da frente, mas não passaria de Roças 1 devido a uma saída de estrada. A sétima classificativa seria Madrasta para Carla Guimarães, motor partido, e Irma Silva, que desistia com a direção fora do uso. Morgado Pires e Luís Lisboa faziam uma boa prova, mas desistiam na ligação entre a sétima e a oitava classificativas. Gonçalo Martins Dias, Carlos Marques parecem atacados de malapata e mais uma vez não acabariam uma prova. Desta vez foi o diferencial que os atirou para outro desporto que não o automobilismo. Rui Miguel, Paulo Mendes têm também que ir à bruxa. Desta vez acabaram a prova, mas em 39º, depois de terem comandado a produção. Motivo do atraso, problemas de motor. Mário Pinto e José Alves durante a tarde faziam um pressing e, como tal, rolavam regularmente nos 10 da frente depois de um toque dado durante a manhã. Em nonas terminaram Paulo Pinto e Rui Moreira, que viriam a melhorar os tempos para o fim da prova. José Faria e Vítor Quintão optavam por um andamento cuidadoso nos primeiros troços e, se desde o início tivessem optado por um ritmo mais forte, com certeza terminariam numa posição melhor que a oitava. Albano Costa e Marcos Mendes eram os sétimos classificados, terceiros entre os concorrentes da promoção Citroën. Renato Barros e António Araújo só na segunda secção conseguiam imprimir um bom ritmo à sua prova, chegando mesmo a assinar o terceiro tempo na nona classificativa. Assim eram os sextos da geral, segundos entre os Citroën. Na promoção da marca francesa, quem levou a melhor foram Miguel Campos e Duarte Costa, que após forte oposição dos seus mais diretos adversários eram os quintos da geral. Em quartos terminaram Filipe Oliveira e José Vieira, que sentiam alguns problemas e, como tal, faziam uma prova irregular em que nem mesmo o segundo tempo lhes permitia melhor que o quarto lugar de segundo na produção. Júlio Moraes e João Perdigão tinham mais sorte e apenas o primeiro troço não lhes corria bem. A partir daí as coisas compuseram-se e assim esta dupla vencia na produção e ficava na terceira posição final. João Martins e Luís Almeida furavam em truque 1, mas uma prova sem problemas, aliada à rapidez habitual, permitia-lhes o segundo lugar na chegada a Melgaço. A vitória, mais uma vez, foi para Paulo Meireles-António Abreu. Neste campeonato, a grande interrogação é cada vez menos quem vai ganhar e cada vez mais qual é a diferença do Volkswagen Rally para os seus adversários. Desta feita, Meireles venceu por 3 minutos e 27, uma prova marcada pelas desistências. Carlos Carneiro e António Monteiro, nas duas primeiras classificativas, afirmavam-se como os principais adversários do primeiro. No entanto, um problema do motor deixava-os de fora após a segunda especial. Pouca sorte tiveram também Luís Ferreira e Francisco Teixeira, que capotavam em truto, deixando a chapa de Marbelha bastante encorrilhada. Na sequência do capotense, penalizavam 13 minutos, mas ainda conseguiam acabar a prova no último lugar. Paulo Serra Cruz e Jorge Carvalho furavam na primeira classificativa. Para a tarde as coisas compunham-se e, como tal, eram os 10º classificados. Na nona posição, Lourenço Freitas e Pedro Matias, que na segunda secção ascendiam um lugar na geral. Luís Costa e José Felgueiras rodavam regularmente na oitava posição e assim terminavam no mesmo lugar. Carlos Delgado e Fernando Barros não começavam da melhor forma. À tarde conseguiam melhorar o seu ritmo, terminando na sétima posição.
Felipe Dangotier e Paulo Araújo terminavam em sextos, após uma prova em que mantiveram um diálogo interessante com Miguel Bernardino, um estreante no Troféu AX. Armando Parente e António Oliveira começavam bem, mas um ligeiro atraso nas primeiras classificativas da segunda secção não lhe permitiu melhor que o quinto lugar final. José Pereira e Rui Ribeiro faziam uma prova regular, mas rápida, que lhes permitia rolar normalmente entre a quarta e a quinta posições. No final, eram os quartos classificados. Paulo Babo e Vítor Mendes, apenas a 2 classificativas do fim, asseguravam o terceiro lugar, pois, até essa altura, tiveram que se debater primeiro com Armando Parente e depois com José Pereira. A segunda posição foi para Ricardo e Alberto Oliveira. Constantemente nas primeiras posições, esta dupla chegou ainda a assinar melhores tempos entre os concorrentes deste troféu. No entanto, era já tarde para contrariarem os líderes. Diogo Colseiro e António Joaquim começaram da forma mais rápida e depois de vencerem as 3 primeiras classificativas tinham já 17 segundos de vantagem sobre os seus mais diretos adversários. À tarde o andamento foi semelhante e ganharam ainda 4 segundos a Ricardo Oliveira. Após esta prova, Diogo Colseiro comanda empatado com o Ricardo Oliveira. Ambos possuem 29 pontos, 2 de vantagem sobre José Pereira. Andar-se muito bem, de facto, já neste campeonato de iniciados.